O imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à lei complementar, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador. Alguns municípios cobram indevidamente o imposto sobre o estudo de regeneração das florestas, a importante atividade da silvicultura brasileira. A Constituição determinou aos municípios e ao Distrito Federal competência para instruir impostos sobre serviços de qualquer natureza, o chamado ISS. O serviço de silvicultura consiste no estudo e na exploração das florestas e, apesar de não estar incluída entre os serviços tributáveis, segundo a legislação, alguns municípios vêm exigindo um imposto sobre essa atividade. Quem conversou sobre esse assunto com o advogado Davi Borges foi o Bruno Luiz Escudeiro e a Raquel Far. Vamos acompanhar a entrevista. Bom, quem está aqui comigo na linha hoje é o Dr. Davi Borges, que vai falar sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Bom, boa noite, doutor. Aqui quem fala é Bruno Escudeiro, tudo bem? Bem, e você, Bruno, tudo bom? Tudo bom. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria saber como o imposto sobre serviços, sobre o estudo de regeneração das florestas é cobrado pelos municípios. Bom, na verdade, o ISS, como você bem mencionou, é um imposto que incide sobre serviços. Dentro aí do campo das florestas, esse termo aí que você utilizou, regeneração, nós podemos enxergar o florestamento e também o reflorestamento. Na verdade, o florestamento é quando, dentro de uma área que ainda não se tem floresta, há plantações ali no sentido de formatar aquela vegetação. E de outro lado, o reflorestamento, num conceito mais ou menos similar, é quando numa área em que já se tinha a floresta, essa floresta de alguma maneira foi devastada e aí depois ela é, digamos, repaginada. Então, esses dois conceitos, florestamento e reflorestamento, quando feitos e por quem feitos, eles hão de se submeter à incidência do imposto sobre serviço, né? Então, em resumo, quando nós temos aí o florestamento e o reflorestamento, essas atividades, elas se submetem ao imposto sobre serviço. E por um simples motivo, né? A Constituição Federal, que é a lei maior desse país, ela outorgou algumas competências, entre as quais ela deu aos municípios o direito de exigir o imposto que incide sobre serviço. Mas não é todo e qualquer serviço que se submete à incidência do imposto. Primeiro, serviços de competência dos estados, como serviços de comunicação e os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, eles se submetem à incidência de um imposto de competência dos estados, o ICMS. E não bastando isso, para que o município possa cobrar o ISS, esse serviço há de estar previsto em uma lista anexa a uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional. Então, concluindo, o ISS é um imposto que incide sobre serviço e pode ser exigido pelo município, mas não é todo e qualquer serviço que se submete à incidência do imposto. Primeiro, serviços de competência dos estados, como tais quais comunicação e transportes interestadual e intermunicipal ficam com os estados, e os municípios podem tributar todos os demais serviços, desde que esses serviços estejam na lista, e florestamento e reflorestamento se encontram na lista. Boa noite, doutor Davi. Aqui quem fala é Raquel Far. E eu gostaria de estar perguntando, os municípios, eles podem cobrar essa taxa das indústrias? O ISS? Exatamente. Os municípios podem cobrar essa taxa ou eles cobram de forma indevida? Na verdade, primeiro, sem querer, usando termos técnicos, quando nós falamos em imposto sobre serviço, a gente está falando do tributo imposto. O tributo taxa, ele se diferencia do tributo imposto. Então, as indústrias, elas, na sua essência, elas realizam atividade industrial e em seguida realizam atividades comerciais. Elas não são prestadoras de serviços. Então, as indústrias, elas não podem ser alvo de cobrança do município por parte do ISS. O que pode acontecer, né, numa determinada situação, é a indústria contratar, por exemplo, um agricultor ou, de repente, um prestador de serviço que, numa área onde houve uma degeneração de floresta por parte da indústria, ela contrata um cidadão que vai prestar esse serviço, né, um prestador de serviço aí de maneira geral, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa
jurídica. E esse prestador de serviço, quando refizer a floresta, que foi eventualmente devastada por uma indústria, esse prestador de serviço, e não a indústria, vai ter que recolher o ISS. Doutor, na primeira pergunta, na sua primeira resposta, você falou de diversas taxas que são cobradas. Você acha que essas taxas são abusivas? Não, é difícil falar em abuso, né? É um conceito muito vago. O ISS é um tributo que ele tem uma alíquota mínima, isso é um percentual mínimo de cobrança de 2% e um percentual máximo de 5%. Isso consta tanto na Constituição Federal, percentual mínimo de 2%, quanto o percentual máximo de 5%, que não está, né, embora não esteja na Constituição, está previsto na Lei Complementar 116/03. Então, especificamente em relação ao ISS, tudo aquilo que tiver entre 2% e 5% não é abusivo porque está dentro da lei. E como as empresas exploram as florestas? É difícil falar de maneira geral como que as empresas exploram as florestas, né? Mas aí também toda uma questão ambiental que envolve essa exploração, e a exploração ela há de ser, digamos, regulamentada pelos órgãos ambientais de maneira a não causar quaisquer problemas ao meio ambiente. O fato, assim, em termos de tributação, nós temos aí esses dois conceitos, florestamento e reflorestamento, que aí não tem a ver propriamente com a exploração. E esses dois conceitos, essas duas atividades, elas correspondem a serviços. Então não tem propriamente a ver com a exploração. O que você eventualmente tem aí que envolva a tributação não especificamente em relação a florestas, né, vegetação nativa, mas suponhamos aí uma plantação de soja. Dentro da plantação de soja, o agricultor ele pode contratar um silvicultor, que é aquele cidadão que vai trabalhar para desenvolver aquela plantação. E esse trabalho de desenvolvimento da plantação, que é na verdade a silvicultura, que vai acabar não se submetendo à incidência do imposto. Agora, falar assim de maneira vaga em termos de exploração de floresta por parte da indústria é algo assim bem determinado, né? Até porque envolve regulamentação ambiental e isso depende, né, naturalmente também de autorização de órgãos ambientais. E doutor, como que é calculado o ISS que será cobrado? O ISS ele é cobrado em cima do valor do serviço. Como de regra, todos os impostos eles têm uma base de cálculo e em cima dessa base incide um percentual. E o resultado dessa operação matemática é aquilo que você vai recolher a título de imposto para o cofre público. Então, suponhamos, você vai ao médico e paga pelo serviço médico a importância de R$100. Essa é a base. Em cima dessa base vai incidir um percentual, uma alíquota. E essa alíquota vai variar entre 2% e 5%. E aí o valor que você pagou para o seu médico de R$100, ele vai ter que aplicar, dependendo do município, né? E se ele também não tiver sujeito a um outro regime de tributação, um percentual entre 2% e 5%. E aí você vai chegar ao tanto que é devido a título de ISS. Dei um exemplo banal aí, né, de uma atividade médica, mas isso ocorre em todos e quaisquer serviços, inclusive no de florestamento, reflorestamento, jardinagem, construção civil e todos os demais serviços que contemplam a nossa legislação. E existe um valor estipulado para cada tipo de bem explorado? Não, em termos de tributação, você diz? Isso, em termos de tributação. Não tem. Na verdade, como eu disse a vocês, a Constituição Federal, ela desenhou as competências tributárias e ela deu aos municípios o direito de cobrar o ISS. Com base nesse desenho da Constituição Federal, cada um dos 5.000 municípios brasileiros tem o direito de editar uma lei para cobrar o ISS. E aí os municípios eles podem andar dentro dessa faixa de 2% e 5%. E aí cada um dos municípios estipula uma determinada alíquota. Então o município de Ribeirão Preto tem uma alíquota, o de São Paulo tem outra, o de Campinas outra, o Belo Horizonte outra e assim sucessivamente, porque os municípios podem, a bel prazer, variar entre uma alíquota de 2% e 5%. E doutor, como que os municípios monitoram o uso dos recursos naturais pelas empresas? Essa fiscalização, ela também é de município para município. Na verdade, a fiscalização ambiental, ela
pode ocorrer em nível federal, ocorrer em nível estadual e também em nível municipal. O município, em regra, ele, em nível ambiental, ele acaba por fiscalizar o uso e ocupação do solo. O Estado fica, mais propriamente, junto com a União, com a fiscalização das florestas e da vegetação. Embora, né, naturalmente também, o município possa, de alguma maneira, por conta do uso e ocupação do solo, também fiscalizar a questão ambiental. A questão ambiental, ela é tão importante, né, de acordo com o nosso sistema jurídico, que todos os entes, município, Estado e também a União, têm o direito de, alguma maneira, fiscalizá-la. E sobre o meio ambiente, o ISS ajuda a preservar? O ISS, não vou falar especificamente do ISS, mas no nosso sistema tributário, nós temos 5 espécies de tributos. Então, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições gerais e também os empréstimos compulsórios. Os impostos, eles representam uma espécie tributária que não se vinculam a qualquer atividade do Estado. Então, o que isso significa? O fato de você ser proprietário de um veículo automotor já lhe obriga a pagar o IPVA. O Estado não precisa, para exigir o IPVA, fazer especificamente recapeamento de rua, ou então fazer a manutenção de estrada. O fato que autoriza a cobrança do IPVA é a propriedade de veículo automotor, ponto. Esse fato já faz com que você tenha a obrigação de pagar o imposto. O Estado, naturalmente, vai ter que usar esse dinheiro com responsabilidade, né? Vai ter que cumprir as leis, tanto as de diretrizes orçamentárias, quanto as leis de responsabilidade fiscal. No que se refere, por exemplo, à contribuição, a contribuição é um tributo que tem destinação específica. Então, o cidadão, por exemplo, comercializa combustível. Aquilo que for arrecadado a título de contribuição, um percentual daquela comercialização de combustível, vai ser levado ao cofre público a título de contribuição de intervenção no domínio econômico que incide sobre combustíveis. Esse valor arrecadado com a contribuição, esse sim vai ser direcionado especificamente, digamos, para os combustíveis. E dentro da questão ambiental também tem outras contribuições e tem algumas outras taxas, que são tributos que dependem de contraprestação estatal, que vão se voltar especificamente para o meio ambiente. Então, em resumo, eu não posso falar que aquilo que é arrecadado a título de ISS, que é um tributo municipal, vai ser utilizado especificamente para o meio ambiente. Naturalmente, o município, né, diante das suas necessidades orçamentárias, ele vai direcionar parte do valor que arrecadar para eventualmente também preservar o meio ambiente. Mas eu não posso vincular jamais tudo aquilo que for arrecadado a título de ISS para a defesa do meio ambiente. Doutor, eu queria saber, na sua visão, quais são as cidades que mais têm problemas na arrecadação do ISS? É muito difícil falar isso, né? Mas eu posso dizer as que menos têm problemas, aquelas que têm uma técnica de arrecadação talvez das mais perfeitas. E aí eu posso te dizer que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a capital, né, São Paulo, é uma cidade que tem um sistema de arrecadação muito eficiente, né? Posso te dizer também que aqui em São Paulo, o município de Campinas também tem um sistema arrecadatório bem desenvolvido, e o mesmo se aplicando a Ribeirão Preto. Eu acho que são as cidades que têm sistemas, digamos, mais eficientes de arrecadação. Embora, né, para ser muito sincero, as grandes cidades e quase que todos os estados, eles já superaram, digamos, algumas questões eletrônicas, e hoje praticamente todo o Brasil, em questões tributárias, está inserido no sistema eletrônico de tributação. E aí a gente nem, digamos, pode afirmar que o nosso país esteja subdesenvolvido nesse aspecto. Muito ao contrário, eu acho que o Brasil é hoje, e aí envolve cidade, estados e também a União, é um país bem desenvolvido na questão de arrecadação de tributos. E quais são as principais indústrias que utilizam dos recursos naturais de maneira indevida? De segmento, é difícil falar, né? Quais são as principais indústrias que se utilizam de recursos naturais de maneira indevida. Eu posso te dizer que hoje, em termos ambientais, apesar de entendimentos em sentido contrário, o Brasil também é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Basta eu te dizer que
62% do nosso território ele é de vegetação nativa, né? Muitas vezes a gente tem alguns equívocos em termos de opinião em relação ao meio ambiente aqui no Brasil, e na minha cabeça muitas delas sustentadas por órgãos de proteção ao meio ambiente internacionais, órgãos estes que em seus países de origem eles não se insurgem contra os desmandos de meio ambiente, porque no Brasil, para ser muito sincero, nós temos 62% da nossa extensão territorial coberto de vegetação nativa. Então, para ser muito sincero novamente, eu acho que todo o nosso setor industrial, né, salvo raríssimas exceções, cumpre com rigor assim, as regras de meio ambiente, né? Basta te dizer, repito, que 62% do nosso território é de vegetação nativa, né? E doutor, toda essa vegetação nativa que você acabou de citar dificulta na fiscalização das indústrias? Não. Até porque hoje o Brasil, por mais que às vezes a gente não consiga enxergar isso, o Brasil é um país que em termos regulatórios ele se desenvolveu bastante, né? Então, inclusive as burocracias em termos de impacto ambiental, né? Toda vez que se faz uma obra há necessidade de um estudo de impacto ambiental. Isso funciona muito bem no nosso país, né? Os municípios e os estados trabalham muito bem com esses estudos. Então, de alguma maneira, eu não consigo enxergar muito problemas assim de impacto no meio ambiente. Eu acho que as indústrias assim elas cumprem bem esse papel, inclusive diante de toda a regulamentação que nós temos no Brasil, exatamente para atrapalhar qualquer tipo de situação que digamos, desnature ou que acabe com o meio ambiente. Para finalizar, eu queria falar sobre a silvicultura. Como as empresas podem usá-la para preservar o meio ambiente? A silvicultura, na verdade, é uma técnica de implementação para desenvolver a vegetação de uma maneira mais efetiva, né? Então nós temos vários tipos de vegetação. Tem aquela vegetação que é utilizada com objetivo empresarial. Então suponhamos a atividade de eucalipto. O eucalipto é a matéria-prima do papel, né? Plantado em regiões próprias para o desenvolvimento do eucalipto. Então o eucalipto vai ser efetivamente tirado da terra para fins industriais. A silvicultura, no caso do eucalipto, ela pode ser utilizada para desenvolver um pouco mais, né, não só, digamos, a terra, como também o próprio eucalipto, com o objetivo de ele render mais para a indústria. Esse é um ponto. De outro lado, nós temos as florestas, vegetações nativas. E aí, a silvicultura, ela pode ser utilizada, inclusive pelos estados, inclusive pelos municípios e até mesmo pela União, seja nas florestas públicas, seja nas florestas particulares, para desenvolver ainda mais a nossa vegetação, né? Porque a silvicultura, ela é, de maneira geral, a técnica utilizada para desenvolver com mais velocidade e com mais força ainda a vegetação. Então, a silvicultura, quando utilizada em vegetações nativas, ela vai servir primeiro para melhorar aquela vegetação e com isso naturalmente também melhorar o meio ambiente. E além disso fazer com que a vegetação nativa cresça mais rapidamente naqueles casos e naquelas cidades ou naqueles locais em que a vegetação nativa foi devastada. Então, assim, a rigor, a silvicultura ela pode se destinar à atividade empresarial, aquela atividade empresarial já regulamentada e que é utilizada, né, em termos agrícolas de acordo com a necessidade do empresário. A silvicultura pode, digamos, melhorar essa região, melhorar essa plantação. A silvicultura, de outro lado, pode ser utilizada também na vegetação nativa, né, naquela vegetação que compõe o ecossistema e que vai ficar ali pelo resto dos tempos para desenvolver com mais velocidade, né, essa vegetação. Nós conversamos com o Dr. Davi Borges, ele que é advogado. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.